pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live de conteúdo da Movit Academia. Eu aqui, Carol Moura, sou gestora aqui da Movit de Ourinhos e também a professora responsável pela equipe de jiu-jitsu aqui, pelas aulas de jiu-jitsu, né? Tanto das crianças quanto dos adultos. Hoje eu vou conversar com ele, com o Felipe. O Felipe, ele é médico endocrinologista e também é nosso aluno. Ele é aluno, ele e a esposa dele, a Geisa também está aí. São alunos da academia e agora estão fazendo Movit VIP online. Então nós vamos ter assuntos bastante interessantes para conversar com o Felipe hoje. Eu vou chamar ele aqui, que ele já está aqui aguardando para entrar. Aguardando o Felipe. Com um papo super interessante. Hoje a gente vai falar sobre diabetes. Oi, Felipe! Oi, boa noite. Tudo Tudo bem, bem? Carol? Tudo Tudo bem, e certo? você? Também, tudo tranquilo. Um prazer te ter aqui, viu? Prazer é meu. Legal. Eu estava falando para eles que nós vamos falar hoje sobre diabetes e a prática da atividade física, né? Então, as pessoas que estão aí acompanhando a gente, que quiserem mandar pergunta, que tem alguma dúvida, tem alguém que tem diabetes em casa ou tem diabetes, mandem as dúvidas aqui que a gente vai respondendo. Felipe, para começar, eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal. Primeiramente, queria agradecer o convite, a oportunidade, Carol, e boa noite a todos aí que ouvem a gente. Eu sou endocrinologista aqui em Ourinhos, atuo aqui na nossa cidade, sou formado pela Unicamp, tenho residência em clínica médica também pela Unicamp, a residência de endocrinologia pela Santa Casa de São Paulo, e tenho o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a SBEM. E atualmente eu estou cursando doutorado na Santa Casa de São Paulo. Joia, muito bom. Viu, deixa eu te perguntar então primeiro, para a gente começar, fale pra gente quais são os sintomas da diabetes. Como é que eu sei que eu tenho diabetes? Os sintomas clássicos do diabetes são fazer muito xixi, tomar líquido em excesso e uma perda de peso inexplicada. Mesmo o paciente, o indivíduo consumindo a mesma quantidade de calorias, os mesmos alimentos de sempre. Então, fazer muito xixi, tomar muita água e essa perda de peso inexplicada. Esse é o quadro clínico clássico. Hoje em dia a Aham. gente tem alguns sintomas, você deve até ter bastante contato aí, né, Carol? O pessoal às vezes comenta alguma coisa na academia, né? E a gente vê um quadro clínico um pouquinho mais ameno, que pode ser embaçamento visual, nas mulheres, infecção genital de repetição, candidíase de repetição, no homem também, né, a chamada bala no post-it de repetição, que Aham. são sintomas um pouco mais amenos e que revelam para a gente que o diabetes talvez esteja acontecendo. E por fim, hoje em dia a grande maioria dos casos acontece por diagnóstico assintomático, pela coleta de exame no check-up. Aham. E você acha que as pessoas estão se preocupando mais com isso ou não atualmente? Eu acho que não, eu não vejo isso. A gente torce para que eles se preocupem, mas não tem ocorrido, não. Acho que o pessoal espera chegar no sintoma, espera chegar no quadro mesmo. O que a gente vê com a história mais clássica, né, Carol, é o paciente É, que fala assim, eu tinha uma alteraçãozinha da glicose, né, um pré-diabetes, e eu fui deixando, mas agora estourou, não tem mais jeito. entendi. Eu ia te perguntar até isso, eu ia te perguntar sobre a pré-diabetes, que existe, né, uma alteração na glicose, então se você vê que seu exame está um pouco alterado, você não, né, obviamente, né, porque você vai fazer o exame e vai levar para o médico, e o médico vai te dizer isso e vai te orientar. Então, se você está ali pré-diabético, opa, já é sinal vermelho para cuidar, para que isso não vire uma diabetes. Com certeza. Lembrando que os limites são meramente arbitrários, né? Você tem a glicose em jejum acima de 126 em duas amostras para categorizar diabetes. E você tem o Uhum. exame da hemoglobina glicada acima de 6,5 também em duas amostras, né? Esses valores categorizam diabetes. Mas aí você tem valores um pouquinho mais baixos e que Aham. são categorizados como pré-diabetes. Para a glicose, por exemplo, é um valor entre 100 e 125 e a hemoglobina Uhum. glicada entre 5,7 e 6,4. Então, realmente, se o paciente tem a glicose, a hemoglobina glicada, que é o exame que faz a média, né, das glicemias nos últimos 3 meses, nesses valores limítrofes, já é importante Uhum. procurar ajuda. Tá. E o qual é a orientação geral para que a gente não chegue na pré-diabetes? O ideal é não chegar no pré mesmo, né? Aham. Se o indivíduo é pré-diabético, a prioridade passa a ser não se tornar diabético.
Mas para que a gente não chegue no pré-diabetes, é o bom e velho estilo de vida saudável. A gente, infelizmente, tem ao nosso redor muitas opções, né? Uma oferta muito grande de alimentos, como nunca aconteceu na história. E, por outro lado, a gente é convidado cada vez mais em estilo de vida sedentário, né, Carol? Você deve saber o desafio que é tirar o pessoal do sofá, do comodismo. Muito E às vezes não é grande. nem só comodismo, né? A rotina mesmo pega, mas a gente Sim, tem né? que, né? Porque é um hábito, né? Então, a prática da atividade física é um hábito que envolve rotina e disciplina. Que eu acho que são três palavras bem complicadas, né? Porque ter disciplina e você ter rotina, a gente que vive essa vida louca, e mesmo vivendo em Ourinhos, né? Quem vive em Ourinhos, eu falo assim, a gente que veio de São Paulo, né? A gente vê que nossa, uma vida muito melhor. Mas é corrida do mesmo jeito. Se a gente não se É. cuidar, a gente vai ter uma alimentação ruim, não vai achar tempo para ir na academia, para treinar, enfim. Né? Desculpa, a gente sempre vai arranjar. Exato. E eu falo que algumas coisas, as coisas mais valiosas da nossa vida, elas começam como dever e terminam como prazer, né? Então, assim, a questão do exercício, a questão, às vezes, da espiritualidade, outras coisas que a gente muitas vezes não quer se entregar ou não quer ter uma dedicação especial, a gente às vezes começa meio a contragosto, né? Lutando contra a vontade, o comodismo, mas eu estava até falando aqui para minha esposa e no treino, ela fez o treino com o Rodrigo aí, né, É, online, eu não pude fazer, porque eu não quis aparecer suado aqui, né? Mas eu falando para ela, nossa, tô com saudade de treinar de manhãzinha, né, que eu treinava cedinho, tudo. cedo, aham. E a gente sente falta. Então, assim, por mais que às vezes você vá reclamando na tua rotina, a hora que você fica sem, é que você percebe o real valor, né? Eu tenho falado com vários clientes que têm mandado mensagem pra gente e tal, falando exatamente isso, a falta, que eles não imaginavam a falta que a academia ia fazer na rotina. Então, assim, teve até o caso de uma cliente me ligar e brava até, ela estava muito brava. Eu quero que essa academia abra, porque eu tô engordando, eu tô cheia de dor. Ela ficou brava, assim, sabe? Mas assim, ver o desespero da pessoa, né? A que ponto É. chega? Porque eu acho que assim, a prática da atividade física é um hábito muito difícil da gente desenvolver nas pessoas, né? Quase que uma briga. Agora ainda bem, a gente tem ao nosso lado os médicos aliados, né? Que indicam a prática da atividade física. E mesmo assim as pessoas vão bravas, irritadas, né? Porque vai tirar da zona do conforto, de Sabe o que conforto, eu né? acho, Carol? O grande problema da nossa geração chama-se busca por felicidade. Esse é o problema. Porque as pessoas acham que elas precisam ser felizes e ser feliz envolve conforto. E às vezes não, às vezes a felicidade está no hábito, está na disciplina, não é? Aham, Às vezes você vai descobrir uma felicidade diferente. Então eu sempre falo para meus pacientes, assim, eu escuto assim, mas eu já não tenho muita alegria na vida, se eu deixar de comer, o que mais eu vou fazer? Se eu deixar de beber minha cervejinha, o que mais eu vou fazer? E a resposta é sempre a mesma, olha, você não vai deixar de fazer, começa por aí, você vai fazer com moderação, e você vai trocar a fonte de satisfação. Você vai tirar essa fonte, essa necessidade de se preencher de comida, de bebida, e você vai ter satisfação por alcançar a saúde. São coisas diferentes e é o caminho possível. Eu acho que assim, uma das coisas que eu tenho feito muito, né, que eu tenho falado muito sobre academia, a prática de exercício físico, a saúde global, que não é só a parte física, é também a mental, e nessa loucura que a gente está vivendo, né, de sedentarismo, de isolamento, de ficar todo mundo confinado no mesmo lugar, tudo isso gera um monte de alterações, né? Então, É. assim, eu tenho dito muito, 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 pessoal, a gente precisa pensar como é que a gente vai estar daqui a 20 anos, É, né? E a maioria das pessoas que tem 20 anos não pensa quando como é que elas vão estar com 40, com 60 anos, né? exato. Eu acho que é não somente um investimento metabólico no seguinte sentido, né? Vou prevenir um diabetes, prevenir uma doença cardiovascular. É um investimento mecânico, porque você investe no seu banco de massa óssea, né? Existe uma geração de efeito pisoelétrico, que a gente chama, que é um campo magnético no osso que estimula a formação de Aham, osso novo pelo exercício de impacto moderado. Então, isso é importante para o jovem. Claro que sem lesionar a aham. articulação, né? Então, assim, a gente está Lógico. investindo na saúde metabólica, investindo na saúde óssea, investindo na saúde mental também. Na mental, social, né? Ali, e assim, ainda levando conhecimento, muitas vezes lá na Multi a gente levava palestra, enfim.
Mas aqui, ó, eu tenho duas perguntas já. Vamos já respondendo, senão vai ficar gigantesco isso. A Mércia está perguntando assim: no pré-diabetes, medicamento e exercícios revertem? Reversão é uma palavra muito forte, Mércia. Vamos dizer controle. Porque, assim, o que pouca gente sabe é que no pré-diabetes você já tem destruição de cerca de 50% das células beta do pâncreas, que são as fontes de produção de insulina, né? Então existe uma resistência à ação da insulina, que é cada vez mais severa, e você pode controlar e talvez fazer remitir. O que de fato pode gerar uma reversão desse pré-diabetes é a perda de peso, não é o remédio, tá? Então, assim, tem que perder peso e tem que ganhar massa magra. Também não adianta só perder peso e ficar aquele magro atrofiado que a gente vê, né, Carol? Você Sim, precisa sim, ganhar um com pouco de massa certeza. muscular, né? O músculo, ele expressa um receptor chamado GLUT. E o GLUT, ele é um aspirador de glicose do sangue. Então, ele funciona como aspirador da hiperglicemia, do excesso de glicose, de maneira independente da ação da insulina. Então, eu diria que, sim, talvez seja possível reverter, ou usando um termo melhor, controlar o pré-diabetes com medicação, com mudança do estilo de vida, desde que haja emagrecimento e troca da composição corporal. Tá. Toda pessoa que tem sobrepeso, ela tem diabetes necessariamente? A gente vê grandes obesos totalmente saudáveis, entre aspas, nos exames. Isso não quer dizer que Aham. não haja outras complicações do sobrepeso e da Tá. obesidade. A gente falou, né? Complicação mecânica, articular, apneia obstrutiva do sono e assim por diante. Mas a gente vê muito obeso, assim, grau 3, com exames normais. Isso não é uma relação Aham. direta. Depende muito de fator genético também. Não é só Uhum. ambiental, né? Exatamente, exatamente, muito, né? E aí tem muito magro também que tem diabetes, né? Não é, isso não tem uma relação direta. Lembrando que o sedentarismo é um fator de risco independente para doença cardiovascular, né, Carol? Então você pode ser aquele magro que não faz nada porque fala, sou magro mesmo, não preciso me exercitar, né? E você tem um Aham, fator de risco tão grande quanto o diabético, por exemplo, que se tá. exercita, né? Aham. E tem algum tempo da pessoa que é pré-diabética se tornar diabética ou varia de pessoa para pessoa? Varia de pessoa para pessoa porque existem dois fatores que interferem chamados glico e lipotoxicidade, ou seja, o efeito Uhum. tóxico de glicose e dos lipídios, das gorduras, sobre essa célula beta já danificada. Então, muitas vezes, se o indivíduo, além de pré-diabetes, tem um triglicérides alto, um HDL baixo, o HDL que é o colesterol bom, né? Isso Uhum. traz repercussões mais negativas e um avanço mais rápido dessa progressão do pré-diabetes para o diabetes. Se o Então a gente tem HDL que estiver avaliar o conjunto. melhor, ajuda. Ajuda e o triglicérides também. Se tiver dentro Ah, da meta, legal. também ajuda. Tá, bacana. E me fala uma coisa, bom, não me cuidei, estava pré-diabética, me tornei diabética, tenho que tomar remédio pro resto da minha vida? Não necessariamente. O papo aqui vale da mesma maneira. Porque nós Hum. temos um conceito que chama índice da disposição da glicose, que é a variação dessa resistência à ação da insulina. Então, em determinados pontos, você pode ainda alterar essa resistência à ação da insulina de maneira que ela não vire um diabetes sem controle. Claro que Uhum. isso acontece nos momentos mais precoces da doença, né? Porque você tem no Tá. diabetes o chamado conceito de memória metabólica, que é quanto mais Aham, cedo você intervém, melhor. Senão o organismo fica entendi. com uma memória negativa e aí o controle da doença e das complicações é cada vez mais difícil. Então, eu diria que sim, é possível reverter, mas desde que você faça uma intervenção precoce. É para Tá. hoje, para ontem. Aham. E quanto que você acha, mais ou menos em porcentagem, que dos seus pacientes, quem que reverteu o diabetes? É comum isso? Porque eu nunca tinha ouvido falar. Eu achei que você ia falar, quem tem diabetes é diabético pro resto da vida. É muito difícil, Carol. Eu diria que 5%. É muito raro reverter totalmente. Mas assim, eu acho que a gente Entendi, não vê mais porque as pessoas não se dedicam mesmo, sabe? De fato a entendi. ter um estilo de vida saudável, né? Eu digo que a gente tem que ser o pior juiz da gente mesmo, né? Claro que isso varia de diabetes para diabetes. Tem diabetes que já Aham, chega com exame super alto, esse dificilmente vai reverter, né? aham. Mas e aí, e a prática de exercício físico, então, para pessoas que têm diabetes, é uma prática normal? A pessoa pode fazer o que ela quiser? Depende do estágio, principalmente macrovascular. A gente precisa fazer Ah, um rastreamento de doença de coração, de doença arterial em alguns pacientes com diabetes, que vai liberar a prática esportiva generalizada.
E além disso, a gente não pode esquecer que não é só o diabetes que vem no combo, a obesidade e o sobrepeso Sim, também. Então a avaliação articular também faz parte disso. entendi. Ó, a Mércia está perguntando aqui se o estresse causa diabetes. O estresse não causa diabetes no sentido de que não existe essa entidade que todo mundo acha que tem, que é o diabetes emocional. O que acontece é a chamada hiperglicemia de estresse, que é um diagnóstico diferencial do diabetes. Então vamos supor, o camarada está lá no hospital, está com uma infecção ou está num pré-operatório. Isso Aham, tudo pode liberar alguns hormônios contrarreguladores da insulina, que são o GH, a epinefrina e o cortisol, né? E esses hormônios, eles atuam contra a ação da própria insulina e podem gerar uma hiperglicemia de estresse, tá? Então é um diagnóstico diferencial do diabetes. Assim que aham, passa o evento estressante, a hiperglicemia também cessa, já o diabetes permanece, aham. independente da parte emocional. Então, assim, os pacientes muitas vezes dizem, mas doutor, quando eu meço o diabetes, que eu estou mais nervoso, ela está mais alta. E a minha resposta é sempre a mesma, isso é um viés. Quando você está Uhum. nervoso, você presta mais atenção na sua doença. Essa é a causa de você notar medidas mais altas. Elas sempre estiveram altas, mas o que os olhos não vê, o Aham. coração não sente, né? Com certeza, com certeza. Você nunca tá preocupado, você não tá vendo o resultado do exame, né? A hora que você vê Exato. o seu exame alterado, aí, Aí opa, pronto. é. Primeiro começa a suar a mão, né? Daquele frio no estômago, falar, meu Deus, e agora, né? Eu me lembro Verdade. que eu já fui obesa. Eu era 20 quilos mais pesada do que eu sou hoje em dia, né? E como eu sou muito baixinha, fazia muita diferença, né? E aí eu emagreci porque eu fiquei com medo de ter um derrame e não ver o crescimento das minhas filhas. É muito louco isso, né? Enfim, e aí eu tava hipertensa pra caramba, tipo, super alta a minha hipertensão, emagreci, zerou, foi pra 11/8, fiquei bem, enfim, desde então nunca mais eu parei de cuidar da minha saúde. Acho que ali foi o gatilho de eu me cuidar. E eu acho que esse depoimento é importante, Carol, para encorajar as pessoas. Eu não sabia desse histórico seu. Parabéns, viu? Então, assim, é possível, né? Mas É, a gente sempre diz que talvez as pessoas precisem ir com menos sede ao pote quando procuram uma academia ou um endócrino. Elas têm que ir com um plano mais a longo prazo, né? Você vê sim, que com a galera certeza. age por pura empolgação. Eu tô lá na Movit Aham. desde que vocês abriram. Sim, Então, 5 anos cinco já. anos já, é. Aham, Quanta gente eu já vi ir, frequentar 2 meses e parar. E no consultório a gente aham. vê também, né? O paciente começa a acompanhar todo empolgado, vai 5 vezes por semana se exercitar e de repente 2 meses depois se cansa de tudo e larga. Então eu acho que se Uhum. a gente tivesse mais constância e menos empolgação, eu acho que o resultado seria mais duradouro. Porque a grande dificuldade, além da perda de peso, é a manutenção, né? E Sim, eu você acho que pode a dizer, a maior manutenção é mais dificuldade difícil. é muito pior, muito pior. Porque conforme você vai perdendo peso, você vai se animando. Olha, É, eu tô emagrecendo. Até que chega uma hora, bom, eu cheguei no meu peso, né? O que eu queria lá, enfim, o que era bom pra mim. aí Aí você acomoda. manter isso, aí é É o difícil. desafio, não pode acomodar. É o desafio. E aí, e para mim, o que funcionou foi a rotina, realmente, né? Porque eu emagreci realmente fazendo controle alimentar e atividade física. E eu demorei 1 ano para atingir o meu peso. O que eu considero rápido para 20 quilos em 12 meses é bastante, Exato, a gente diz que uma né? taxa bem sucedida de perda de peso é de meio a 1 quilo por semana. E você consegue isso com dieta, exercício e remédio. Meus pacientes que Aham. vão no consultório sabem, eu tenho uma regrinha de ouro para remédio. No mínimo 1 ano para É. o sobrepeso, no mínimo 2 anos para obesidade. Por quê? Porque justamente você precisa contemplar esse período da manutenção. Senão você vai ver um monte de efeito sanfona por aí. E não adianta fazer uma É. intervenção só momentânea. Tem que manter depois. E o Nossa, perdi a pergunta. Daqui a pouco vem de novo. Deixa eu fazer uma pergunta que a Fernanda mandou aqui. Diabetes infantil e na adolescência têm sido mais comuns por conta da dieta errada? Nossa, demais, viu, Fernanda? Eu faço a parte infantil também, né? E a gente tem pego cada vez mais. É assustador. Assustador. Eu Ela diria que falou. o meu público atualmente do consultório, 25% são crianças e adolescentes. Claro que entre tantas causas, né? Não somente o peso, o diabetes, mas a gente tem bastante. Agora, um cuidado que tem que se tomar nesse momento da infância e da adolescência é que nem todo gordinho que manifesta diabetes na infância e na adolescência tem diabetes do tipo 2.
porque existe uma incidência grande do diabetes do tipo 1, que é aquele dependente de insulina. Então é preciso fazer um estudo bastante detalhado para ver o melhor tratamento. Tá, é isso que ela perguntou. Quais os prognósticos desses crianças e adolescentes, né? E quais as medidas tomar? Porque, assim, uma criança que tem diabetes... Me desculpa, uma criança que tem diabetes, bom, ela não vai mais poder comer doce na vida. Não. Aliás, qualquer diabético, né? A questão não é o doce em si. Em primeiro lugar, porque a grande fonte de açúcar da alimentação não é açucareiro hoje, é o carboidrato, né? Então você tem ali... o pão, né? É o pão, a massa, a batata, o arroz. Se a gente controlar tudo isso, um docinho durante uma refeição, pacientes, não o fim de semana inteiro, uma refeição do fim de semana é liberado. De preferência, um doce não gorduroso, porque aí a gente teria um duplo malefício, né? Os doces hoje estão muito gordurosos. Então vai lá, criançada, o que eu mais escuto, que eu tenho pavor no diário alimentar, vou pegar lá. O que seu filho come? Pão, bisnaguinha, né? Com Nutella. Me fala se tem necessidade. Não tem necessidade. Entendeu? Isso, nossa, me dá uma paura, mas assim, a alimentação dele está toda dessa forma, Carol. Não sei se você tem a mesma impressão. Mistura gordura com açúcar, sabe? Assim, não precisa, não precisa. Então, eu assim, recebo bastante criança no jiu-jitsu por conta do sobrepeso. Bastante criança. Então. E aí é difícil, né? Porque eles têm muita dificuldade de mobilidade. Então, por exemplo, vai fazer um abdominal, uma criança já tem dificuldade no movimento, a barriga atrapalha. Aí ela se sente mal porque ela não consegue fazer. Ou o rolamento, a cambalhota, eles têm dificuldade de fazer. Não que não vá fazer, vai fazer e vai fazer às vezes até melhor do que uma criança mais magra. Mas para começar é difícil. Mais dificuldade, Então, assim, eu diria que o trabalho nessa idade é dobrado. Porque geralmente a gente traz bons hábitos dessa época. A gente tem uma memória afetiva muito ligada à alimentação, né? Então, assim, a gente é capaz de lembrar de cheiros, né? Daquela comidinha da avó, da infância, da mamãe, tudo. E eu acho que as crianças estão perdendo um pouco isso, porque a mãe, de repente, passou a ser a indústria, né? Então, assim, aquela coisa de desembalar o alimento, sentar com um pacote de bolacha do lado e assistir filme a tarde inteira, eu acho que eles estão perdendo essa memória afetiva. Então, você tem que desconstruir uma relação negativa com a comida para construir a correta. É muito difícil. É um grande desafio. Muito. E pior, a infância você não pode passar remédio para ajudar a emagrecer. Não tem medicamento aprovado, né? Então, é puramente mudança mesmo. E você, a criança que vem com os hábitos alimentares dessa maneira, distorcidos, né? Que é um pacote de bolacha recheada, um salgadinho, um refrigerante, o que for. A criança que aprendeu isso, ensinar a criança que isso não é saudável, é muito difícil, muito difícil. Eu me lembro que quando as minhas filhas eram pequenas, a gente contratou a Vlad, a nutricionista, e elas comiam assim, lá em casa de fruta era banana e maçã só, mas sempre tinha fruta, mas era banana ou maçã. E de salada era alface e tomate, acho. Acho que tomate elas comiam. E aí ela conversando com as crianças, né? As meninas eram crianças na época, falou assim, ó, por exemplo, ela perguntava, e brócolis? Eu não gosto de brócolis. Tá bom, mas quantas vezes você já comeu brócolis? Já comi, já experimentei 2 vezes. Não, você tem que experimentar 7 vezes o alimento para dizer que não gosta. Que não gosta. Né? Porque você tem que sentir... E aí o trabalho foi dando certo com elas. Eu acho porque daí elas foram descobrindo os alimentos, sabe? Então, e aí hoje em dia elas criaram uma coisa, e principalmente com fruta. Elas têm umas coisas com fruta, porque daí eu comprava, ao invés de comprar, por exemplo, uma dúzia de banana e meia dúzia de maçã, eu comprava 3 bananas, uma maçã, uma pera, um kiwi, porque daí nada estragava e elas comiam de tudo. Eu acho que uma coisa importante para todo mundo avaliar, mas principalmente criança e adolescente, é assim, essa história do não gosto de fruta e verdura é por causa do sabor em si ou é por causa da textura? Porque se a relação negativa for com a textura, você pode amenizar. Tipo, não gosto de alface porque aquela partezinha crespa me faz uma cosquinha ruim. A gente escuta isso direto. Compra alface americana. Agora, não, o problema por exemplo, o sabor mesmo. Então, eu sempre digo, verdura... legume tem o gosto que a gente dá, você tem que descobrir o seu sabor. Às vezes você não vai gostar do vinagre que a mãe põe, mas você vai gostar do limão que você vai colocar. Então é ir fazendo experimento e realmente ir submetendo o seu paladar cada vez mais vezes, né? E expondo, né, esse paladar, igual você falou, umas 4 a 7 vezes pelo menos, é isso aí. E uma outra coisa, né, sobre a criança, eu acho que
Não sei, além do número de crianças, a porcentagem de crianças, né, com sobrepeso está aumentando assustadoramente, né? Porque é assustador o que a gente vê. É uma doença de saúde pública, né? Já. Sim. A obesidade. O sofrimento mental que essa criança tem acaba levando num círculo vicioso, né? Então, assim, eu tô triste porque eu tô gordinha, então eu vou comer, e daí come, daí fica triste porque comeu, porque não conseguiu se segurar, enfim. Eu acho que não escapa de um atendimento Até psicológico, às vezes. multiprofissional, exatamente. A gente tem a relação com a comida, o centro da saciedade, ele é ligado ao sistema límbico, né? Que é o nosso sistema de prazer e recompensa. E assim, muitas vezes a gente se doutrina mal, se compensando principalmente com doce, com carboidrato, e essas crianças estão aprendendo a fazer isso muito cedo. E esse é o grande problema. Quebrar esse círculo vicioso é o problema. E aí leva até a depressões mais profundas, coisas mais graves, né? Já vi casos bastante graves de crianças gordinhas, enfim, que enfrentaram aí que no final a comida já nem era a coisa mais importante. Né? No final primeiro era cuidar da saúde mental dela, para depois a gente entrar na alimentação e aí realmente entender por que ela estava usando a comida daquela maneira, né? E aí a gente entra num campo que são os transtornos alimentares, né? Você tem a anorexia, a bulimia, que são os mais clássicos, mas você tem também o TCAP, que é o transtorno de compulsão alimentar periódica, né? Então, aquele comportamento de ter mesmo uns eventos de compulsão, porque se sente na necessidade de preencher um vazio, de fato. Eu escuto cada vez mais criança, e principalmente adolescente, falando isso. E não enche, né? Isso que é a tristeza deles, né? Porque a hora que vê que... Porque aquele prazer tá só na boca, né? A hora que acabou de mastigar, acabou, já e era. não saciou. E outra coisa, Carol, eu acho que o pessoal tem desenvolvido uma relação errada com o exercício também. Você vai poder me dizer um pouco melhor aí, que você está mais na área. Mas a criança, ela perdeu a conotação lúdica, né, do exercício. Ela não brinca mais se mexendo, né? Não. Então muito estranho. Muito. Eu recebo crianças lá, já recebi, acho que eu me lembro de cabeça 2 meninos, mas com certeza tem mais. Mas 2 mães que falaram exatamente isso pra mim. Olha, eu trouxe meu filho, ele tem uma dor aqui atrás, eu não sei o que é. E eu fiquei super preocupada, porque eu falei assim, gente, será que deu um mau jeito, né? E eu tomo maior cuidado ali, principalmente com os pequenininhos que começam, né? Grandes ou pequenos que começam. Eu fico muito em cima. Eu falei, gente, mas não dei nenhum exercício. Depois que eu fui me tocar, que essa dor aqui era por conta do celular, deles ficarem assim. E aí, essa criança, ela não sabe correr, ela não sabe saltar. E aí, quando ela começa a aprender isso, ela se encontra ali, né? É uma descoberta. É uma descoberta. Só que tem uma outra coisa muito importante que acontece também. A criança, óbvio que se cansa, óbvio que é um esforço, óbvio, ela tem que se trocar, colocar o kimono, ir para academia, e aí voltar. Ou seja, é um esforço para ela, né? Também, assim como para a gente adulto para a criança também é. Também é. Se o pai não insistir, assim, um mínimo, a criança não vai. A criança desiste. Então, assim, o sucesso eu tenho com crianças que os pais estão do lado das crianças, que os pais vão lá, que os pais vão ver o que está acontecendo, porque senão a gente não tem sucesso. Eu acho que a gente vive a era da terceirização, né, Carol? As pessoas querem terceirizar as coisas para os contratados, né? Tipo assim, eu terceirizo a educação para a escola, eu terceirizo o exercício para a academia, e não é assim. A gente tem que começar com exemplo em casa, né? Se você não for o maior exemplo, e aí a gente volta um pouco no quesito alimentação, porque assim, você pode falar o quanto for pro teu filho que é importante comer salada. Se você não põe salada na tua boca, ele não vai ver que é gostoso comer, ele não vai acreditar. Não adianta. Nunca, né? Então começa dos pais, não adianta, a casa inteira tem que mudar. Ó, a Fernanda está perguntando aqui. Antes tem um comentário da Mércia. A Mércia é dona de escola. Daí ela escreveu assim, lamentavelmente, as mães não usam frutas para o lanche. Sinto esse problema na escola. Inclusive, quando a minha filha mais nova era menor, que o aniversário era na escola, e assim, não podia chamar ninguém, era só as crianças da sala. E ela não toma refrigerante, nunca tomou. Porque na minha casa a gente aboliu o refrigerante faz muitos anos, ela era bem pequenininha. Então, para ela, nunca fez sentido o refrigerante. Se tivesse um refrigerante, uma água, um suco, ela ia na água. Ou no suco, no refrigerante nunca atraiu ela, né?
E aí, todos os aniversários ela sofria. Por quê? Porque era sempre salgadinho com Só o refri, né? refrigerante. É. E aí ela tomava água. Quando chegou o dia do aniversário dela, ela falou assim pra mim, mãe, eu quero levar suco na escola, porque é o meu aniversário. Eu falei, nossa, vamos. Daí ela foi comigo no mercado, escolheu lá vários sabores. Ela falou assim, ah, mãe, não vou levar de caju, por exemplo, porque acho que os meus amigos não vão gostar. Então vamos levar um de laranja. Ainda foi legal, né? Falei, beleza. Aí rolou o aniversário. A hora que eu fui buscar lá na escola, a professora falou assim, ela entrou, eu falei, e aí, filha, como é que foi o aniversário? Ela entrou super chateada. Eu falei, o que aconteceu? Não foi legal, né? O que aconteceu com problema? Mãe, você não sabe. Você acredita que na hora de cantar o parabéns, que a gente foi comer o lanche, que eram as coisas que eu tinha levado lá, a maioria das crianças não quis beber meu suco, falou que era ruim. E aí a professora liberou para eles irem na cantina Nossa, comprar o o refrigerante. refrigerante. E Tão aí doutrinado já. exatamente. Só que o que aconteceu? Quando era refrigerante, as crianças não eram liberadas para ir. Ela sempre pedia para ir na cantina buscar um suco e a professora não deixava. Ah, Olha então. que Ah, loucura que foi. Ah, e eu lembro que nesse dia ela não só levou refrigerante, o suco, ela levou suco e chá. Eu lembro que ela também estava numa época de tomar chá. Então ela levou chá também, porque ela falou, tá, é uma outra opção, né? Mas sim. é tenso, né? Você vê A que cultura inteira, ela né, era tá... anormal, né? É, Anormal. então, e deveria ser o contrário, né? Totalmente. Tem uma pergunta da Fernanda. Por que a diabetes é considerada uma doença silenciosa? Hoje em dia, porque você primeiro aumentou o check-up, então a disponibilidade de exames, né? E em segundo lugar, porque até que você manifeste os sintomas clássicos que a gente falou, que é beber água demais, fazer muito xixi e perder peso, você tem que ter um nível de glicose no sangue de 250 ou mais, em geral, 200 ou mais, né? Vamos colocar dessa forma. E como Aham. existe uma progressão natural da doença, até que chegue nesse ponto leva muito tempo. Então existe essa fase pré-clínica, ou mais silenciosa do diabetes. E por isso é tão importante fazer o check-up. E de quanto em quanto tempo a gente deve fazer o check-up, na sua opinião? Para quem não tem nenhum problema metabólico concreto, ou seja, para aquilo que é rotina mesmo, uma vez por ano Uhum. pelo menos. Agora, Tá, para quem já. é diabético e precisa controlar, precisa colher exames pelo menos a cada 6 meses, se o paciente estiver controlado da doença, e se Aham. estiver descontrolado a cada 3 meses, até controlar. Até controlar. E é possível controlar. Bom, prática de É atividade física e possível. alimentação saudável, né? E algumas medicações, obviamente, né? Às vezes Aham. tem casos que vão precisar de insulina, não tem jeito, né? Em alguns casos, mas é possível sim. Meus pacientes são, em geral, são redondinhos, são bonitinhos. Que bom, A que gente, bom. a gente, a gente briga muito para chegar nisso, né? Então é melhor que eles sejam, né, Carol? É melhor que eles sejam, exatamente. E você acha que crianças e adolescentes que têm diabetes, eles têm condições de levar uma vida normal? Olha, eu diria que a gente tem que dividir essa resposta no tipo de diabetes, se é o tipo 2 ou o tipo 1, tá? Aham. Porque o do tipo 2, como a gente falou, geralmente vai precisar da modificação alimentar, quando muito um remédio por via oral. Nessa condição, é mais fácil de você levar a vida com relativa normalidade. Agora, no diabético do tipo 1, que é aquele indivíduo que usa insulina, depende muito da modalidade do tratamento. Você pode usar insulina no diabético do tipo 1 até 4, 5 vezes por dia. Então, o paciente fica Nossa. bastante restrito às injeções. O que ameniza isso é realizar a chamada contagem de carboidrato, que é a aplicação individualizada de insulina de acordo com aquilo que se consome. Então, dá mais autonomia, Aham. por exemplo, para a criança, meus pacientinhos, né, que aplicam insulina, a gente manda para contagem, que se tiver uma festinha de aniversário, pode comer um bolinho, e aí faz a contagem e coloca a quantidade de carboidrato referente ao bolo que comeu, ao salgadinho, na insulina. E por fim tem a bombinha de Aham. insulina, né? A bomba de insulina dá mais independência para esses pacientes. Então, a resposta é, depende do tipo do diabetes e depende do tipo do tratamento também. No final das contas, se uma família tem uma criança ou um adolescente que é diabético, né, que não precise de insulina, a família inteira vai ter que começar a entrar na onda de controlar a alimentação, seria o mais correto, né? Com E todo mundo certeza. fazer junto, né? E isso, até a minha tese de doutorado, ela envolve um questionário autorreportado de adesão que tem alguns itens de qualidade de vida, né? E a Uhum, gente observa que a qualidade de vida é uma coisa cada vez mais subjetiva, a meu ver, porque você tem aquela criança que às vezes aplica 5 vezes insulina e para ela tá tudo de boa. Eu tenho umas crianças tão bem resolvidas que até me espanto, assim. Criança pega, uhum. faz a ponta de dedo sozinha,
aplica insulina, não quer nem que a mãe aplique, eu aplico. 7 anos, viu? Aham. Essa pacientinha que eu tô pensando aqui especificamente. E você tem outros adultos, né, que aplicam às vezes uma dose só e fica todo chorão, né, que é fácil, Aham. não é, claro, mas assim, é subjetivo. Essa É o questão que da temos para hoje, normalidade. né? Eu fico pensando. Exato. Eu acho que varia É... conforme a aceitação e adequação à qualidade de vida, sabe? Aham. Eu acho que é isso. E eu acho que o momento que a gente está vivendo agora, né, da pandemia, é exatamente isso. A aceitação de que a gente está vivendo uma vida diferente, que não vai ser igual o que era antes, então não Não se vai. iludam, porque não vai ser nunca mais igual. Não vai. Porém, podemos ser felizes da mesma maneira, né? Não Claro. do mesmo jeito que a gente era antes, mas eu acho que a gente tem que ter mais momentos felizes do que tristes. Né? Toda Sim. vez eu falo isso incansavelmente, já falei isso uma vez hoje de manhã, mas e vou repetir de novo. Se para sempre a vida fosse essa, como é que você ia viver? Triste? É assim que você vai escolher? Ou você vai ver alegria em algumas coisas que você está fazendo, né? Então, por É. exemplo, eu amo fazer essas lives, adoro, né? Cada dia mais, enfim, me interesso pelos assuntos, tenho curiosidade e tal. Bom, então eu me divirto. Essa uma hora que eu tô aqui conversando com as pessoas, conversando com você, eu tô feliz, realizada. Né? Então, Eu acho que eu acho que isso é isso. a gente chama de contentamento, né, Carol? Acho que contentamento é a Precisa, né? palavra, né? A gente precisa desenvolver. Eu acho. Precisa se esforçar para ser feliz e para ver as coisas bacanas, né? Que não é só coisa ruim. E eu Sim. acho que é outra coisa, né? Entender que não existe mais. Ah, quando voltar como era antes? Não, não existe, gente. Aceita que dói Não. menos, né? É. Ah, Ó, mas eu acho tem. assim que por outro lado, assim, se você está reavaliando, ponderando sua vida agora e você vê alguns elementos que são extremamente frustrantes, vê aquilo que dá para resolver, né? Vê aquilo que dá para mudar, porque tem coisa que diz respeito a gente mesmo, né? Aham, com certeza, com certeza. Acho que bastante coisa diz respeito a É, gente. Como que a gente encara a vida, né? Como é que você vai encarar uma dificuldade, uma tristeza, um problema no relacionamento, enfim, tudo isso. sim. A Ângela está perguntando assim: o que dá para um diabético numa crise de hipoglicemia durante exercício físico? Depende, Ângela. Assim, primeiro, tem que ver se o paciente trata com insulina ou com sulfonilureia, tá? Porque a sulfonilureia são, eu vou falar alguns nomes de princípio ativo, porque é interessante até treinador físico ter isso em mente, né? São principalmente a glibenclamida, a gliclazida e a glimepirida. Essas hipoglicemias, elas são mais prolongadas, demoram mais tempo, a gente geralmente requer uma assistência inicial e pede para encerrar a atividade. Ir para casa, Aham, se cuidar, ficar em repouso. Se é uma hipoglicemia por insulina, geralmente a correção é mais imediata. Eu acho que o primeiro ponto é sinais para reconhecimento de hipoglicemia. Quais são? Então a gente vê com legal. frequência, né? Os sintomas adrenérgicos. O paciente vai ficar com batedeira, coração disparado, né? Enjoo, vômito, sensação de fome, tremor, suor frio. Pode ter, em alguns casos, escurecimento da visão, uma sensação como se fosse desmaiar, né? E em Uhum. alguns casos até ao desmaio mesmo, nas hipoglicemias Desmaio. graves. Então, tudo isso deve levantar a nossa mente se isso não é uma hiperglicemia ou se é uma hipo, porque o corpo não sabe fazer diferença entre as duas. Então, a primeira coisa é medir. O indivíduo que é diabético, ele tem que andar com o medidor de glicose. Eu pego no pé dos pacientes para aonde quer que vão, que andem com o medidor de glicose. Porque ele tem que medir nesse momento que está com sintoma e saber se está baixo ou alto para saber o que fazer, né? Se tiver Aham. alto, vai ter que ir para casa, vai encerrar a atividade física, vai tomar a medicação certinho, vai fazer a dieta e às vezes até procurar um hospital, né? A gente lembra que às vezes o diabetes muito alto, ele pode entrar no chamado coma diabético, pode entrar em cetoacidose ou em estado hiperglicêmico hiperosmolar. Por Aham. outro lado, se for uma glicose menor do que 70, isso é uma hipoglicemia. E aí, como corrige hipoglicemia? Se eu tivesse algum paciente aqui, eles iam saber na ponta da língua, que a gente toma o ponto. Não é É. com leite adoçado, não é com doce, não é com comida, é com líquido doce. Ou seja, uma colher de sopa rasa de açúcar num copo d'água, ou então 150 ml de suco de laranja natural, ou 150 ml de refrigerante comum. Lembrando que a Uhum. gente está falando de socorrer uma emergência. Não é para o Certo. diabético achar que no dia a dia vai tomar refrigerante e suco normal, tá? Ele precisa ter o suquinho normal de caixinha, ou caçulinha do refrigerante, ou água com açúcar no jeito, para as emergências, para as hipoglicemias. Uhum. Aí, tomou um desses três. Espera 15 minutos, mede de novo para ver se subiu para mais de 70.
Se subiu, continua a atividade física. Se não subiu, toma de novo o líquido doce e vai para casa. Esse é o algoritmo que eu sugiro para os pacientes. Legal, legal. Eu tenho um amigo meu, que é meu amigo do jiu-jitsu, que tem diabetes, e ele toma insulina. E ele toma refrigerante pra caramba, e ele ainda fica tirando sarro. Ele fala que ele toma refrigerante pra dar um grau na diabetes. Vou tomar um refrigerante pra dar um grau na diabetes. Falei, gente do céu. E adulto, hein? Ai, Lógico, meu né? Se Deus do fosse céu. criança, eu ia falar com a mãe. Eu espero que ele não seja seu paciente, inclusive, viu? Olha, se for, ele que me diga que a gente dá uma bronquinha Eu nem básica. sei quem é o médico dele. Aliás, eu vou perguntar pra ele quem é o médico dele. Eu vou até perguntar pra ele. Mas você Vou sabe, perguntar. Carol, que assim, isso é uma coisa interessante, porque muitas vezes o indivíduo não faz a correção da insulina pro exercício e acaba, para prevenir a ocorrência de hipoglicemia, consumindo refrigerante, um carboidrato pré-treino, o que é errado Ah, também. Ele tem que consumir um carboidrato para se manter, não que seja excessivo. Então vamos lá, para o paciente que usa insulina, se ele vai aplicar alguma dose próxima do treino, ele tem que realizar uma redução de 25 a 50% da dose que ele vai aplicar. Insulina rápida, tá? A lenta não, a lenta não tem que reduzir nunca. Mas a rápida, se estiver próximo do treino, fazer essa redução de 25 a 50% da dose próximo do treino. A gente diz 25 a 50 porque depende da intensidade e da duração de atividade física. Se é uma atividade uhum. que vai durar mais, já reduz 50%, né? Se for mais intensa. Se é uma atividade leve a moderada, reduza só 25%. Assim, você previne a ocorrência de hipoglicemia durante o treino e, com isso, não precisa ficar abusando do refrigerante antes. É, ele abusa antes, durante, depois. Ele não é um paciente de Dica para o seu excelência, aluno. viu? Ó, a Mércia pergunta aqui o endereço do seu consultório. Pode dizer aí o endereço do seu consultório para ela? Ah, não sei se eu posso, viu, Carol? Acho que eu não posso. Mas se vocês seguirem minha página, cada post eu coloco no final, tá? É que o CRM não permite. Ah, verdade. Tá, eu passo para ela É. também, depois Ah, individualmente eu legal. passo para ela. Ela está perguntando aqui, hipoglicemia é sinal de pré-diabetes ou diabetes? Hipo, quando é baixa, É, admitindo que seja um paciente que não está usando nada de medicação, nenhum dos dois. Qual é a confusão? A hipoglicemia, que é um capítulo totalmente diferente do diabetes, ela pode ser uhum, hiperinsulinêmica, ou seja, ela pode ser causada por um excesso de insulina. Não é raro a gente ver em muitas famílias o indivíduo, às vezes ele tem o pai, a mãe, o avô e a avó que tem diabetes e o quadro aham. geralmente pode até começar com hipoglicemia e com valores altos de insulina. E depois isso vira um diabetes, entre aspas, porque essa correlação depende, obviamente, de fator ambiental, né? Como a gente disse. Aham, tá joia. Ahn, Bom, a gente está chegando perto do final da nossa live, então antes que o Instagram derrube e a gente perca todo esse conteúdo ele vai ficar no YouTube da Movit Academia, então quem chegou depois, quem tem dúvida do que viu, né, pegou pela metade, vai lá no canal do YouTube, só se inscrever no @Movit Academia que todos os nossos conteúdos estão lá. Mas antes de terminar a nossa live, eu queria te perguntar, queria que você contasse aí para quem está aqui com a gente assistindo, como é que é o Movit VIP Online? O que você está achando do atendimento do Movit VIP Online? Olha, eu comecei pensando que seria um substituto meramente, né? Assim, no sentido de, já que não dá para ir, né? Vamos lá. Aham. E eu pude perceber que, assim, muita coisa que eu fazia de exercício, que supostamente era mais intenso, na hora que eu fui fazer a atividade que é prescrita aí, eu fiquei com a língua de fora, viu? Então, assim, o negócio estimula mesmo, não é só, assim, um tapa-buraco para quarentena, não. Dá para fazer atividade física perene aí com esse treino que eles passam. Eles são muito bons. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Aí, professores, muito bom, gente. Muito bom para todos. Parabéns, Rodrigo, Betão, o Fabiano, todo mundo. Os alongamentos da Ângela estão salvando minha coluna também, tá, Ângela? Olha, a Angel tá aí, a Angela tá acompanhando a gente aqui hoje. Olha lá, a TT tá mandando parabéns, Carol e Felipe. A live foi ótima. Obrigada, Ah, TT. TT, querida. Beijos. Beijão. Deixa eu ver se eu não tô pulando mais alguma pergunta aqui. Alguém mandou aqui I Goulart, não sei o nome. Doutor Felipe, o melhor. Ah, E, e é isso.
Eu acho que é isso, não pulamos nenhuma pergunta. Enfim, pessoal, fica aí a dica. A Movit VIP Online está em ação para quem mora em Ourinhos e não está podendo frequentar academias ainda, meu Deus do céu, né? Ainda temos que ficar mais um tempinho em casa. Infelizmente, o número de casos está aí crescendo bastante, né? Aqui em Ourinhos, então temos que nos cuidar muito. Um trabalho redobrado agora, né? Um É cuidado verdade. redobrado. Mas estamos cuidando da nossa academia para que em breve a gente possa abrir com segurança, né? Tanto para a equipe quanto para os alunos, com toda certeza. Obrigado, Queria... Carol. Obrigado a todos aí pela oportunidade. Espero que tenha sido proveitoso. Foi bastante. Quem tiver dúvida, quiser mandar aqui no Instagram da Movit, pode mandar. Mércia, vou te mandar o contato lá do consultório do Dr. Felipe. E aí você entra em contato com ele, não vai se arrepender, certamente. Quem quiser um Movit VIP online, só falar com a gente, falar com um dos professores, pode mandar aqui, pode mandar no Facebook, onde quiser que a gente vai até vocês. Então é isso, uma excelente noite para você, um bom final de semana, aliás, um bom feriado, né? Amanhã é feriado de Para novo, todos, meu Deus do obrigado. Para céu. vocês também. E muito obrigada, de verdade, do fundo do meu coração, por participar, por ser um aluno Obrigado. Movit e um excelente médico. Obrigado a vocês. Tá bom? Tchau, Beijão, um tchau. beijo pra Geisa Beijo. também, tá bom? Pode deixar. Até, tchau, tchau.